Estima-se que de 10 a 15% das mulheres em idade fértil sofram com um problema caracterizado pelo crescimento do endométrio. Esse momento é um tormento por causa das fortes dores de cólica que aumentam por causa da endometriose. E não só isso, viu, gente? Eu falo isso porque eu tenho endometriose crônica e que, com o passar do tempo, eu tenho entendido mais, tenho me tornado, assim, uma pessoa mais consciente dos problemas. E é claro que a gente trouxe uma especialista porque a gente sabe que existem várias situações. Você pensa que é só dor? Às vezes a dor, quando ela vem aparecer, o problema já está lá há muito tempo instalado. E às vezes você não tem ideia, mas é muito bom que você procure um profissional, um ginecologista que esteja a par do assunto, que ele entenda muito bem sobre o endométrio, sobre a questão da endometriose. Por quê? Porque às vezes você passa uma vida inteira sem saber os cuidados e quando vem acontecer se torna crônica. E às vezes no início você pode resolver. E é por isso que nós convidamos aqui a ginecologista Joeline Cerqueira para tirar algumas dúvidas a respeito da endometriose. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. É um prazer estar lhe recebendo e a gente começa logo explicando para quem está em casa que não conhece o problema, o que é, na verdade, a endometriose. Bem, a endometriose, como você bem introduziu, é o crescimento do endométrio, que é uma camada interna do útero, fora do útero. Ela pode crescer no íntere do útero, que é o miométrio, né, que é o músculo uterino, e pode crescer fora do útero, em outras partes do corpo. Então, assim, esse tecido que está no local não devido, ele pode causar inúmeras consequências, né, e sintomas para a paciente que tem. Por que a endometriose acontece? Bem, a endometriose é a doença das teorias. Não existe uma causa específica para explicar todos os tipos de endometriose. Dizem que o emocional também faz parte. São pacientes que têm um psicológico, a gente percebe no dia a dia, são pacientes que têm um psicológico diferenciado. Até mesmo pela doença. A gente não sabe se é a doença que vai dar aquela alteração psicológica ou se a alteração psicológica também está associada na gênese da doença. E quais são os sintomas? A gente falou agora há pouco a respeito das dores, que ela geralmente ela é acometida pelas dores. Muitas vezes durante a juventude ou até mesmo a fase um pouco mais adulta da mulher, as mulheres acham, às vezes, comum aquelas cólicas constantes. Mas, de repente, é bom ir no ginecologista para tirar realmente todas as dúvidas, porque nem sempre essa cólica é normal, né? Isso. É o sintoma mais frequente. É a cólica, é a chamada dismenorreia, né, na ginecologia. É a cólica que se dá mais na segunda fase do ciclo e ali se acentua na menstruação e algumas mulheres ela perpetua após o período menstrual. Nessa você tem que chamar mais atenção para a doença. Cólicas progressivas, elas vêm aumentando com o passar da idade. Mas nem toda paciente tem cólica. Ela está associada a 63% mais ou menos das pacientes vão ter a cólica, né? Lembrar que a doença pode ser até assintomática. Que eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu passei uma vida inteira que eu não sabia nem o que era cólica. E, de repente, uma dor muito profunda. Lógico que vem os sintomas antecipadamente, que são aquele exagero, muitas vezes, do próprio sangramento, né? Isso. Então, as mulheres relatam, e tem relatos na literatura, do sangramento, do fluxo mais aumentado. Não só da cólica, a infertilidade está associada. As mulheres podem ter dificuldade para engravidar. Elas podem ter também sintomas intestinais e urinários. Intestinais, paciente constipada no período menstrual, com distensão abdominal, às vezes com fezes sanguinolentas. A urina também pode ter hematúria, que a gente chama, né? Urina com sangue, dor a urinar. Então, tudo isso pode levar a pensar na endometriose. A partir de que dor idade? Na relação sexual, muito importante também. Quando a mulher vem sentir a dor na relação sexual, o caso já pode estar um pouco mais agravado ou não? Isso não tem nada a ver? Então a endometriose ela tem 3 tipos de endometriose. A endometriose superficial ou peritoneal, chamada a ovariana. É o início, né? Isso. A ovariana, que é
aqueles são cistos ovarianos ou mesmo implantes no ovário. E tem também a endometriose profunda. Essa pode acometer ligamentos do útero e essa região que a gente chama vaginal, certo? Então, realmente, a paciente que tem dor na relação, ela já pode ter implantes ali próximo do útero e da vagina. E esses implantes, que são pequenos nódulos, são dolorosos durante a relação sexual. Então, pode ser uma doença avançada, sim. Com o passar do tempo, ela vai acometendo outros órgãos, né? Isso. No caso dessa profunda, ela pode acometer outros órgãos, fazendo com que eles se tornem parecendo uma cola. Eles vão se grudando uns aos outros, né? Exatamente. São as aderências que a gente chama, né? Tem pacientes com endometriose profunda já com muitas aderências, né? Um órgão grudado no outro, que é a aderência. Essa aderência pode ser do útero com o ovário, pode ser do intestino com o útero, né? Da bexiga e até órgãos mais superiores, né? Já se descreveu endometriose a nível do fígado, né? Então, assim, é uma doença que pode se espalhar por todo o abdômen. Por isso que é importante, doutora, a pessoa já ter esse atendimento e já ter o tratamento de forma precoce, né? Isso. Você sentiu os sintomas, está sempre procurando um ginecologista, sempre relatando quais são os problemas e aí a gente pode falar do tratamento. Né? Tem o tratamento inicial, se tenta um tratamento mesmo ela já estando profunda também, e existem casos até só a cirurgia vai resolver. Eu queria que você me falasse destes tratamentos. Bem, o tratamento a gente divide em duas vertentes, como eu digo, a paciente que tem dor e a paciente que é infértil, que são os sintomas principais. O tratamento sempre é focado no sintoma da paciente. Certo. E já falando em tratamento independente, no tratamento da paciente que tem dor, que é o que a gente está mais discutindo aqui, ele pode ser iniciado por medicações orais, hormonais, certo? Claro, mudanças de estilo de vida é muito importante para essa paciente, mas o tratamento oral, medicamentoso, hormonal, porque é uma doença hormônio dependente, então a gente tem como estabilizar essa doença com alguns hormônios, fazendo com que a gente bote a paciente para não menstruar, né? A gente vai deixar a paciente bloqueada, como a gente diz, sem menstruar. Então, esses tratamentos, sem menstruar e sem ovular, é para paciente com dor. Inicialmente é esse, hormonal, existem hormônios orais, injetáveis, e quando não funciona, na maioria das vezes, não é que não funcione, mas quando não funciona essa primeira linha de tratamento, é que se indica a cirurgia. Tá certo. E através da cirurgia, em alguns casos, se consegue reverter a situação ao ponto da mamãe poder ter até um bebê, né? Sim, sim. A cirurgia, ela não é uma doença que a gente pode dizer hoje que ela tem cura, né? Mas ela tem um controle. Então, a cirurgia, quando bem indicada... Pode se amenizar as dores, o sofrimento, né? Isso. A cirurgia é bem indicada mais para dor do que para infertilidade, certo? Infertilidade existem outros tratamentos, como eu falei, certo. São duas vertentes. Falando para dor, a cirurgia como uma segunda ou terceira escolha, depois de usar alguns medicamentos não resolvendo, ela é bem indicada, a paciente fica muito bem, sem dor por muito tempo e pode até, como você disse, curar a endometriose, certo? Em alguns casos. É porque, na verdade, são aqueles focozinhos que são retirados nesta cirurgia para que a mulher possa se sentir... Tanto é que a gente ouve, às vezes, a pessoa dizer eu estava sentindo muita dor e vieram aqueles coágulos, né? Sim. Aquelas que as pessoas costumam falar dessa forma, mas deve ter um outro nome. E que eu me espantei, que eu me assustei. Nesse momento, é interessante a mulher já ter uma atenção maior e procurar um profissional? Sim. A cólica e o sangramento exagerado faz parte, né, dos sinais e sintomas da doença, principalmente a cólica, certo? Uma cólica que lhe afasta do trabalho, que lhe deixa um dia de cama, que com o passar do tempo ela está piorando, ela tem que chamar atenção. Não pode achar que é tudo normal. A cólica existe, mas a cólica associada à infertilidade, aqueles outros sintomas, como eu falei, urinários, gastrointestinais, a gente tem que pensar em endometriose. Doutora, e aquela mulher que não tem como utilizar esses remédios, esses hormônios, digamos, a mulher que tem enxaqueca com aura, que não pode tomar, porque às vezes se faz um tratamento também com anticoncepcional, sim, né?
Sim, é para uma algumas opção. mulheres. Nesse caso fica um pouco mais complicado para essa mulher, né? Sim, Fazer mas a esse gente tratamento tem... medicado. Sim, mas a gente tem um tratamento à base só de progesterona, né? A progesterona, ela não está associada à enxaqueca, vamos dizer assim, menos associada que o estrogênio, que é o combinado do hormonal. Então, a progesterona, seja ela oral, seja ela implante, seja ela no DIU, né, o DIU de Mirena, eles têm muita indicação para essas pacientes que têm efeitos colaterais do estrogênio, que é do anticoncepcional combinado. Então, pode ser a primeira opção. Muito interessante. Mulheres, para a gente finalizar, mulheres que menstruam com um certo exagero de sangramento, pode acometer na questão da endometriose, né? Sim, sim, na endometriose. Porque provavelmente, não tenha certeza, mas assim, quando a mulher passa de 7 a 8 a 9, 10 dias, é interessante averiguar o caso? Sim, sempre um sangramento exagerado, como eu lhe falei, é interessante. Está associada à adenomiose nesses casos, que é a endometriose do endométrio, das camadas internas do útero. Então, essa é um tipo de endometriose que causa muita cólica e sangramento exagerado. Então, o sangramento, a cólica, a infertilidade deve chamar atenção para as pacientes com relação à endometriose. Muito bom. Doutora, faltou alguma dica que a gente pudesse passar para quem está em casa, para que procure uma profissional à sua altura, para cuidar e, obviamente, ter uma vida muito melhor, com mais qualidade? Sim, isso a gente já discutiu aqui, né? São os sintomas, a paciente vai procurar, vai perceber pelos sintomas. A dica não é uma doença fácil de ser encontrada nos exames, daí a dificuldade. As pacientes chegam às vezes para a gente dizendo, doutora, eu já fui em 10 ginecologistas, eu já fiz 10 mil exames aqui, traz um bolo de exame e tudo normal. Então, é uma doença que ela ainda se esconde, então a gente precisa, além dessa chamada atenção dos sintomas, né, pedir os exames específicos para encontrar a doença. Não é qualquer transvaginal que vai encontrar a doença. Hoje a gente tem exames direcionados para endometriose, como o ultrassom transvaginal com mapeamento para endometriose, é aquele que a paciente faz uma limpeza intestinal, e a ressonância pélvica, são os principais exames para diagnosticar. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Acho que ficou tudo muito bem explicado a respeito da endometriose. E o Instagram para quem quiser tirar mais dúvidas. Doutora Joeline Cerqueira. Tá certo. Muito obrigada, doutora.